Pois é, começo hoje dizendo o seguinte: é terrorismo. É o título de um post do Antagonista que diz o seguinte: a imprensa que compartilhou alegremente as mensagens roubadas à Lava Jato, obtidas por criminosos, alimentou uma guerra de hackers. A clonagem do telefone celular de Paulo Guedes é mais uma etapa desse ataque terrorista ao Estado. Eu quero aproveitar esse título para dizer que é terrorismo mesmo. É terrorismo por parte do Intercept Brasil, do senhor Glenn Greenwald, assumidamente terrorista, inimigo do Estado americano, por ter participado de uma divulgação em massa de mensagens das agências de informação do Estado americano. É considerado inimigo lá nos Estados Unidos, fica falando nos Estados Unidos como pudesse voltar para lá a qualquer hora. Não é verdade. É também terrorismo por parte de alguns meios de comunicação do Brasil que se associaram a esse tipo de hacker e a esse tipo de divulgação de mensagens hackeadas para fazer furor, fazer escândalo e, ao mesmo tempo, amenizar a vida daqueles que roubaram, que assaltaram o Brasil. O Ministério da Economia informou hoje, terça-feira, dia 23, que está sendo investigada uma possível invasão no telefone celular do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, né? Está pensando em mandar um ofício para o Sérgio Moro e movimentar a Polícia Federal, que vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome do ministro por meio do aplicativo russo Telegram, o mesmo usado pelo Intercept Brasil, né? O Ministério da Economia ressalta que o ministro nunca teve conta nesse serviço e pede para que desconsiderem qualquer mensagem recebida do número antigo do ministro, que já será desativado. Guedes é o segundo ministro do governo. O primeiro foi a vítima principal do Intercept, que é o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois bem, o Antagonista também fez referência à última bomba do Intercept. A última bomba do Intercept foi que houve um jantar secreto do Deltan Dallagnol com o ministro Luiz Roberto Barroso, isso envolvido em mistério, né? Houve gente até que, olha, que o Deltan Dallagnol é um sedutor e não sei o quê. E aí, a Mônica Bergamo, citada no Antagonista, publicou a versão do ministro Luiz Roberto Barroso que contraria a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, que, segundo o Antagonista, e eu concordo, é o traque dos traques. O Antagonista ignorou o traque verde valdiano sobre um jantar oferecido por Luiz Roberto Barroso, para o qual foram convidados Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O traque, evidentemente, era só mais um traque. Apesar disso, a colunista social da Folha de São Verde, Evaldo, conversou sobre o assunto com o ministro do STF e ele esclareceu que o jantar, em homenagem à professora Susan Ackerman, da Universidade de Yale, a famosa universidade americana, não teve nada de secreto. Outras 23 pessoas compareceram ao evento. E mais, Barroso disse que fez uma pequena recepção em torno dessa senhora, na casa dele, e para o qual convidou alguns professores e expositores do seminário do qual ela fez parte, entre eles Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E como é que fica, depois de uma notícia dessa, os companheiros que ficam aí reproduzindo os anúncios que o Greenwald faz sobre os crimes cometidos pelo Sérgio Moro e jogando tudo como se fosse crime do juiz, naquela expectativa de prender o bandido, de prender o xerife e soltar o bandido, né? Bom, por falar em prender o bandido e prender o xerife e soltar o bandido, eu quero também concordar em gênero, número e grau
com a parlamentar mais votada da história do Brasil, Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que publicou na sua rede social, no Twitter, uma conclamação dizendo que houve um golpe e que o povo precisa reagir a esse golpe. E ela está falando no golpe dado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, ao proibir compartilhamento de dados do COAF, do Banco Central e da Receita Federal com o Ministério Público, sem autorização prévia do juiz. Esse golpe se baseia na mentira deslavada do Toffoli de que ele estaria restaurando o direito do sigilo do cidadão. Mentira! Nunca o sigilo bancário do cidadão foi violado pelo COAF, pelo Banco Central ou pela Receita. Nada disso. Não houve. O sigilo continuava. A investigação é que era feita. Pois é. Só que o que provocou? Esse golpe atingiu as instituições que fazem a investigação do dinheiro sujo, da lavagem de dinheiro. E isso atinge as quadrilhas de corruptos, os partidos políticos e também as quadrilhas de traficantes de drogas e de armas. Por isso, o Dias Toffoli já pode ser considerado um benemérito dessas quadrilhas. Isso aí tudo para, em primeiro lugar, reagir a um buchicho de Brasília de clientes da banca de advogados de sua mulher, Roberta Angel, da qual ele foi sócio, a respeito de umas certas sondagens da Receita Federal a respeito da contabilidade dela. E também que atingiram o escritório de Sérgio Bermudes, que é sócio da mulher do Gilmar Mendes, Guiomar Mendes. Mas o principal disso tudo é que ele atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro nunca se dispôs a responder a inquérito, nunca se dispôs a provar a inocência com documentos e argumentos. Primeiro ele apareceu jogando a responsabilidade para cima do Fabrício Queiroz, um assessor que era um motorista dele e que é suspeito de participar de milícias lá no Rio. Esse assessor faria depósitos que o COAF descobriu. Então, quando isso foi descoberto, ele saiu correndo dizendo que o Fabrício ia contar a história e que ele considerou a história bastante plausível. O uso das palavras não é o forte da família Bolsonaro, mas eu acho que até nesse caso ele pode ter consultado o dicionário, se é que ele tem algum, porque ele usou a palavra no sentido certo, mas mentiu. Não, o Fabrício não tinha versão nenhuma, tanto é que sumiu, desapareceu. Agora aparece papai. Papai Jair Bolsonaro defendeu o senador Flávio Bolsonaro, seu primogênito, e disse que todas as suspeitas contra ele já foram esclarecidas. Quais suspeitas e quais esclarecimentos foram dados? O Bolsonaro, ultimamente, ele tem feito muitas frases que não se apoiam em fato nenhum. Essa é uma. O que é que foi esclarecido? Eu vivo o dia inteiro lendo jornal, vendo notícias na televisão, acompanhando, e nunca vi um esclarecimento do Flávio Bolsonaro para essa movimentação de dinheiro, a não ser umas histórias que ele contou, que nem o meu neto de 4 anos acredita, de compra e venda, e não sei o que e tal. Tinha um negócio da compra e venda de carro do Fabrício, da compra e venda de apartamento dele. Pois é, aí o Bolsonaro saiu com essa pérola, com essa preciosidade. Está faltando apenas ouvir o Queiroz, afirmou o presidente. Bom, eu não sei onde está o Queiroz. Aposto que nenhum dos meus 260 mil inscritos sabe onde está o Queiroz. 99,99% dos brasileiros sabem. Se eu tivesse que perguntar a alguém onde estava o Queiroz, era justamente para o Flávio Bolsonaro. Então, em vez de dizer isso, o Jair Bolsonaro poderia ter perguntado ao filho: filho, onde está o Queiroz? Né? O Queiroz nunca se apresentou ao Ministério Público,
O Queiroz sumiu, pode nem estar mais entre nós, já essa hipótese já foi levantada, até pelo escritor, o mago, né, Paulo Coelho, mas o certo é que o Queiroz não é certamente a única coisa que falta no processo do Flávio. O processo do Flávio desencadeou a proteção ao Glenn Greenwald, ao Lula, ao próprio Fabrício Queiroz, mas, ao contrário do que disse o presidente, com o peso que a palavra presidencial tem, o seu filho Flávio não esclareceu nada. Absolutamente nada vezes nada. Aí todos nós estamos aqui lidando com uma informação interessante. Em Brasília, já se tem como certo que o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, está trabalhando junto ao Senado para aprovar na sabatina o seu protegido André Mendonça. André Mendonça é advogado-geral da União. Bom, o André Mendonça vive à sombra do Dias Toffoli. Dias Toffoli vive à sombra do PT. No vídeo de ontem eu li para você 2 parágrafos de um artigo bajulando o Lula quando o Lula ganhou a eleição. E bajulou o Lula a vida inteira. E sempre sob a égide de Dias Toffoli. Então, como ainda faltam 16 meses para o Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, se aposentar, para então abrir uma vaga para a qual é possível nomear, como quer o Bolsonaro, um ministro terrivelmente evangélico, e o André Mendonça é tão terrivelmente evangélico que é criacionista, duvida das teorias de Darwin, da evolução da espécie. E, aliás, eu acho que a cabeça dele é uma prova de que realmente é muito difícil, é muito complicada a espécie evoluir. Pois bem, agora nós vamos ter que esperar 16 meses, mas está parecendo claro, porque o Bolsonaro já disse que o André Mendonça assumiu a pole position que estava antes com o Sérgio Moro e que muita gente falava no Marcelo Bretas. Desde que ele disse 3 vezes, e numa vez disse, o ministro André Mendonça, que não é ministro, é advogado-geral da União, é terrivelmente evangélico. Daí a chegar a uma conclusão lógica, muito mais lógica do que esclarecimentos que não foram dados serem considerados esclarecidos, é que nós vamos ficar 16 meses esperando para ver se essa promessa vai ser cumprida, até porque pode ser que no meio do caminho tenha uma pedra. O meio do caminho pode ter um 6-5 no Supremo contra a decisão golpista, como disse a Janaína Pascoal, golpista de Dias Toffoli, com o apoio da família Bolsonaro e do André Mendonça, que defende tudo o que o padrinho Toffoli diz. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.